O Estatuto da Juventude será um marco legal para mais de 50 milhões de pessoas e uma esperança para os menos favorecidos, quem trabalha, mas não estuda, quem sofre com a discriminação. É o que você vê agora. Eu queria trazer aqui para discussão a temática da educação. Hoje, apesar de se dizer que, podemos dizer que já se tem quase universalizado o ensino básico no Brasil, a gente enfrenta um problema grave que é da qualidade de ensino. O ensino das salas de aula não mais representa, e aí já não mais há algumas décadas, os anseios da juventude. O ensino ele não consegue dialogar com a perspectiva que a juventude tem, com os anseios, com o mundo do trabalho, com as novas tecnologias. Hoje está todo mundo aqui mobilizando ou assistindo a essa audiência através da TV, através da internet, do Twitter, do Facebook, e não é essa a realidade que a juventude encontra dentro da sala de aula. São os jovens negros e pobres a maior parte das vítimas de violência do nosso país, né? As mortes por causas externas faz com que todo ano nós percamos milhares de vidas de jovens, especialmente jovens negros. É como se no Brasil caíssem por mês lotados 8 aviões de jovens, na maior parte deles negros e negras, das periferias às grandes cidades, de baixa renda e de baixa escolaridade. Então, tem um componente territorial, um componente racial e geracional, né? Além do componente, obviamente, da condição social desses jovens, que faz com que a juventude fique mais exposta a condições de violência. A juventude brasileira vem sendo moída a partir do preconceito racista, que tem matado a juventude negra, do preconceito de orientação sexual, que tem matado a juventude LGBT. Então, aprovar o Estatuto da Juventude, a partir da aprovação do Estatuto da Juventude, iniciar um processo mais intenso de repensar o Plano Nacional da Juventude, de construir o Sistema Nacional de Juventude, é respeitar um pouco, pensar ainda um pouco no que a gente tem de bônus demográfico e cumprir um pouco do papel que a gente tem de Estado, que é garantir o acesso a direitos e a expansão desses direitos. É preciso compreender, por exemplo, que 55,5% da nossa população começa a trabalhar antes dos 14 anos de idade. Então, muito antes, inclusive, da idade legal. Considerando pesquisas do DIEESE, 14,9% começa a trabalhar antes dos 9 anos de idade. E aí, companheiros e companheiras, e aí é o vício de sindicalista mesmo, mas, enfim, aí é importante a gente perceber que 55% da população que começa a trabalhar antes dos 14 anos, inevitavelmente entra no mercado de trabalho de forma precarizada, sem qualificação, sem oportunidade de estudo. E aí vejamos o que acontece com esses jovens que entram tão cedo no mercado de trabalho. 55% deles hoje só trabalham, não conseguem conciliar trabalho com estudo. 18% apenas concilia trabalho com estudo. E 13% nem trabalha nem estuda. Vamos olhar para quem são esses 13%. Na sua grande maioria são mulheres, oriundas do interior do país, que na realidade trabalham e trabalham muito, mas sequer reconhecem o seu trabalho como trabalho. Porque trabalham nas casas de família, da prima, do tio, do irmão, como empregadas domésticas, sem qualquer tipo de remuneração. Então, os supostos 13% que não trabalham nem estudam, na verdade, também estão colocados numa situação de exploração muito grande. Muitas vezes uma exploração, inclusive, velada. Então, é importante compreender que esse segmento juvenil, ele não precisa de privilégios, ele precisa ter os seus direitos tratados de forma positiva pelo Estado para atender às necessidades que são singulares desse grupo etário, dessa faixa etária. E a educação, ela cumpre, e aí eu sou convicta disso, um papel transformador, um papel central nesse novo momento de protagonismo do Brasil, e que a juventude participa dele de forma central. E aí é preciso discutir a educação de forma completa. Como que a gente consegue proporcionar esse aspecto para a juventude? Discutir a educação como um todo. Hoje, cerca de 10% dos jovens que entram no ensino médio, eles não conseguem concluir o ensino médio. E aí, se a gente já vislumbra que uma parte da juventude não consegue ter perspectiva concluindo o ensino médio, quem dirá sem a conclusão do ensino médio? A alta rotatividade no mercado de trabalho na juventude, a informalidade, a dificuldade de conjugação, trabalho, escola, tempo livre, vida familiar, é um dos exemplos de que a gente ainda precisa superar entre a juventude o problema não só do trabalho decente, mas o nível de desemprego juvenil
juvenil é maior do que a população em geral. Nós estamos numa condição de quase pleno emprego no Brasil, mas tem algumas regiões do país que o desemprego juvenil chega a quase 3%. Então, isso significa dizer que há que se garantir as políticas universais, continuar garantindo o crescimento do nosso país, mas olhar efetivamente para os segmentos que, em algumas situações, estão expostos a uma maior condição de vulnerabilidade e de exclusão social, como é o caso da juventude. Que as políticas que visam a complementação de renda, a redistribuição de renda, a favorecimento da família, ela por si já é uma política que possibilita retardar a entrada do jovem no mercado de trabalho. Ao retardar a entrada do jovem no mercado de trabalho, você possibilita que ele entre melhor qualificado e numa condição melhor. Porém, temos essa grande massa de mais de 50 milhões de jovens, que mais de 55% deles, aliás, se somar os 55% que só trabalha com os 18% que concilia trabalho com estudo, vai dar aí quase 70%, 60 e poucos por cento da juventude, que é uma juventude trabalhadora. E para isso a gente precisa criar mecanismos que possibilitem conciliar trabalho com estudo, que possibilitem a essa juventude garantir o exercício dos seus direitos. Nós estamos falando de um crescimento bastante importante do acesso à escolaridade em todos os níveis, crescimento das escolas técnicas, ampliação do acesso à universidade, a ampliação do tempo de escola dos nossos jovens ensino fundamental e médio, mas ainda estamos falando do índice de evasão forte, de uma distorção idade-série bastante considerável em relação à nossa juventude. A juventude sofre muito com a questão da violência, em especial a juventude negra. A juventude negra ela é vítima de um genocídio, senador. Está sendo vítima de um genocídio no Brasil. A juventude negra ela é excluída dos programas sociais. A juventude negra não tem acesso ao ensino básico como tem a juventude branca. A juventude negra não tem acesso ao ensino superior como tem a juventude branca. E o pior, né? Se for negra, se for mulher, entra numa condição de vulnerabilidade ainda maior. A questão das drogas na juventude. O crack vem acabando com a nossa juventude e não dá para sermos hipócritas de ficarmos tratando o crack como não sendo um assunto de saúde pública, como não sendo um assunto de seguridade social. Nós temos que destacar também a preocupação que os segmentos de juventude, em particular o segmento de juventude negra, tem em relação aos jovens que estão postos hoje dentro dos presídios brasileiros e que são, como já disse a Manuela também, os principais ocupantes desses presídios, né? Importante, sim, ressaltar essa condição do jovem do campo, que hoje a gente tem um enfoque, e aí por isso a pluralidade de enfoques da juventude, a juventude ela é extremamente diversa. É preciso pensar a condição do jovem no campo de uma forma diferenciada, uma educação do campo contextualizada com a sua realidade, e preciso pensar também a sucessão e condições de sucessão e permanência desse jovem no campo. No próximo bloco, jovem a partir dos 15 anos. E o debate da maioridade penal. O cenário hoje, quando a gente delimita o jovem de 15 a 29 anos, é diferente, por exemplo, do cenário onde foi aprovado o ECA.